Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando as informações de Bento Gonçalves e aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quarta-feira, hoje 21 de abril, você confere. Mesmo com o feriado, comércio de Bento Gonçalves abriu suas portas, colocando em prática acordo celebrado entre comerciantes e comerciários. Empresa Todeschini investe na reserva biológica Darwin Jeremia, compensando o município pela área utilizada em sua expansão. Diminuem expressivamente o número de pacientes com a Covid-19 em Bento Gonçalves. E você vai conferir na nossa entrevista da semana o bate-papo que fizemos com o presidente da SIC Serra, o empresário Elton Paulo Gialdi. Destaques do jornal TV Com, que inicia agora. O comércio varejista de Bento Gonçalves pôde abrir normalmente as suas portas neste feriado de Tiradentes. Além de seguir os protocolos do modelo de distanciamento controlado imposto pelo Estado, os lojistas puderam utilizar a mão de obra de seus empregados, uma vez que a data foi negociada na convenção coletiva entre o Sindilojas e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Bento Gonçalves, o SEC-BG. De acordo com o presidente do Sindilojas, Daniel Amádio, a convenção coletiva contemplou praticamente todos os feriados na negociação, com exceção do dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalho, no Natal, no Ano Novo, Sexta-feira Santa e Finados. É importante, pois nesse momento de crise que estamos vivendo relacionado ao Covid-19, qualquer momento que a loja possa estar aberta, possa ter liberdade e que tenha consumidores aptos a consumir, a comprar mercadorias, com certeza vai amenizar a situação do comércio que já está bastante complicada devido à pandemia. Assim também, ficamos felizes com a flexibilização, mesmo estando na 8ª semana de bandeira preta, em que o governo deu essa liberdade para o comércio até às 20 horas, nos finais de semana e nos feriados. Então, com isso, conseguimos hoje, Tiradentes, poder trabalhar com o comércio livremente. Claro, dentro do regramento específico para essa data. Então, vamos continuar trabalhando, pois logo ali chega 1º de maio, e 1º de maio é um dos nossos feriados proibitivos, mas estamos buscando o SEC-BG para ver se a gente consegue também essa liberdade nesse dia. Será difícil, pois é o dia de homenagem ao trabalhador, mas acreditamos que ele tenha que entender que precisamos receita para os estabelecimentos para pagar seus salários, para não gerar desemprego. Então, um pouco de sacrifício por parte de todos, com certeza a gente vai conseguir superar esse momento tão difícil por qual estamos passando. Mesmo com a liberação, os estabelecimentos tiveram que respeitar as regras para abertura durante a bandeira preta, conforme as regras do modelo de distanciamento controlado. No acordo entre comerciantes e comerciários, ficou acertado que todo o colaborador terá direito ao pagamento de um bônus, além de uma folga na mesma semana ou na semana seguinte do feriado, e não pode exceder 6 horas o turno deste colaborador. A Secretaria Municipal da Agricultura apresentou na segunda-feira aos feirantes de Bento Gonçalves o projeto Feirantes da Serra. A ideia consiste em promover cursos sobre rastreabilidade digital para os feirantes e qualificá-los para utilizarem a plataforma AgroD Software, além de totens em feiras. As ferramentas seriam um canal a mais de divulgação, facilitando a pesquisa de preços por parte dos consumidores e divulgando, através dos totens, informações sobre os produtores e os produtos que são comercializados. Apoiado pelo Sicredi e pelo Sebrae, o projeto pretende inserir os produtores ainda mais na era digital e mostrar aos consumidores informações sobre quem são os feirantes, bem como se dá a procedência dos produtos comercializados nas feiras. Nos próximos dias, todos terão mais detalhes sobre a contratualização das plataformas digitais.
A empresa Todeschini vai investir R$200 mil na reserva biológica Darwin João Jeremia, no bairro Planalto. O valor, que prevê ações de preservação e melhorias do espaço, é uma forma de compensar o município pela ampliação da empresa, que teve a sua nova sede inaugurada em 2004. As medidas foram definidas em um termo de compromisso de compensação ambiental assinada com o governo do estado. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, o projeto prevê 5 etapas de investimentos, sendo que a primeira será a manutenção do cercamento da área de 2,6 hectares. As 2 etapas seguintes consistem na criação de material pedagógico a ser utilizados em visitas guiadas e na aquisição de uniformes para os condutores das visitas. A 4ª etapa é a criação do plano de manejo, que vai reunir ações de prevenção ambiental. Por fim, está prevista a compra de veículos para o transporte de estudantes que visitarem a área. O plano foi apresentado no início do mês na Câmara de Vereadores, mas a implantação ainda depende de realização de uma audiência pública, sem data ainda definida para ocorrer. Criada em abril de 1980, a reserva é uma área preservada no meio urbano de Bento Gonçalves, utilizada por aves para alimentação e criação de ninhos. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. Nesta quarta-feira, as nuvens se deslocaram do oceano
para a metade leste gaúcha, trazendo chuva bastante localizada em pontos do litoral gaúcho. O clima do feriado, que começou com temperatura amena e até um pouco de frio em algumas regiões, é o que deve ditar a tendência para esta quinta-feira. Ou seja, teremos ainda o sol entre nuvens e clima agradável na parte da tarde. Nesta quinta-feira, os ventos que sopram do mar ainda vão espalhar bastante umidade sobre a faixa leste da região sul do Brasil. A tempestade subtropical Potira, que está no oceano, já deve enfraquecer e até cair à categoria de depressão subtropical, mas ainda assim vai influenciar as condições do tempo. Por isso, a previsão ainda é de bastante nebulosidade no litoral de Santa Catarina e do Paraná e pode chover em alguns momentos do dia. Na região do Vale do Itajaí e na Grande Curitiba não chove, mas também tem variação de nuvens ao longo da quinta-feira. As outras áreas da região sul do Brasil seguem com predomínio de sol forte e não tem previsão de chuva. Será um dia de grande amplitude térmica. O dia amanhece com temperaturas baixas, mas depois, com a presença do sol, vai esquentar. Toda a faixa leste da região ainda vai ter rajadas de vento e no litoral do Rio Grande do Sul, as rajadas podem chegar aos 60 km por hora. Lembrando que este sistema que está no oceano também deixa o mar agitado e tem risco de ressaca no litoral dos 3 estados. A temperatura mínima prevista para Florianópolis é de 17 graus e a máxima chega aos 24. Em Curitiba, mínima de apenas 13 graus e a máxima não passa dos 19. Já em Porto Alegre, a grande amplitude térmica ainda vai ser observada. A mínima para esta quinta-feira é de 18 graus e máxima de 29 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica a presença do sol entre nuvens pela manhã, sem a presença de chuvas. Na quinta-feira, as temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 25 graus. No Jornal TV Com, você confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Hoje é dia de revelar aqui que acabei conseguindo a cópia de um documento que eu vinha perseguindo encontrá-lo desde o ano passado. Um documento relacionado a uma alteração no edital da concessão da PPP da iluminação pública municipal. Ao ficar sabendo ano passado que havia sido feita uma alteração nos índices que tinham sido colocados originariamente no edital, para fins de verificar a capacidade econômica financeira da empresa que iria se habilitar, fui atrás. Mas, infelizmente, a falta de transparência na administração Pazin, neste caso específico, me fez não consegui-lo. E o que tinha chamado minha atenção é que, talvez por coincidência, a alteração tinha sido feita e determinada em outubro do ano passado, um mês antes da eleição. E o que acontecia nessa alteração? Ela modificava os índices econômicos financeiros, permitindo a mudança no grau de endividamento e a necessidade de liquidez financeira. Uma coisa estranha, depois de 1 ano e meio em que se debatia, em que o Tribunal de Contas já tinha visto o edital, feito alguns apontamentos de modificação, era muito estranho. Fiz o pedido por escrito e não obtive a resposta nem cópia. Mas agora, através de uma denúncia que fiz ao MP no início do ano, consegui obter o documento. E aqui está ele. Aqui está ele. Fiquei abismado ao ver que aquilo que eu sabia por bastidores se comprovou. Se fez a alteração no edital repentinamente, 1 mês antes da eleição e 2 meses antes do dia que seria a licitação em dezembro, num despacho à mão de um servidor CC que justificou a alteração da seguinte forma: leio. Acatando instruções superiores, visando
uniformizar padrões, solicitamos as providências com as seguintes alterações. E são feitas as alterações. Eu vou poupar o nome do funcionário, porque obviamente era CC e estaria sujeito à demissão se não fizesse a alteração. E aonde está a maior surpresa? É que o artigo 31 das leis das licitações é bem específico. Os critérios econômicos e financeiros a serem definidos por uma licitação para verificar a capacidade financeira de uma empresa, ou seja, se ela vai ou não poder estar em condições de atender às exigências do serviço que lhe é concedido ou a obra que é feita, deve ser fixado com bases técnicas e justificadas. E com todo respeito, acredito que uma alteração para pior, permitindo condições piores financeiras para empresas poderem participar e estarem habilitadas a gerir a nossa iluminação pública, em troca de 500 mil por mês do dinheiro público entregue a esta empresa que iria fazer esse serviço, não acredito que, abro aspas de novo, instruções superiores sejam o critério técnico. Quando você vem dizendo que tem coisas em investigação, tem coisas estranhas e coisas devem ser apuradas e serem reveladas, entre elas está essa aqui. Fiquei abismado ao saber que talvez esse seja o motivo de não terem me entregue o documento ano passado. E, aliás, eu só ter conseguido obtê-lo através do Ministério Público. A pergunta que fica aqui é a seguinte: se esse CC ele era de alto escalão, de quem foi a ordem superior para alterar o edital? Um mês antes das eleições. O que levou a outra consequência. Em dezembro, a abertura da licitação foi adiada para março. E agora, de março, ela foi adiada para a metade deste ano. Enfim, essa tal de PPP da iluminação pública já deu e vai dar muito o que falar. Queiram ou não alguns que insistem em que investigar problemas e suspeitas e coisas muito estranhas sejam coisas meramente políticas, que obviamente não são. Pensem nisso e fiquem com Deus. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou o uso temporário emergencial do coquetel Regen-Cov-2 no tratamento de pacientes com a Covid-19. O tratamento reúne os medicamentos Casirivimab e Indevimab e é destinado a casos leves e moderados de pacientes com o novo coronavírus que integram o grupo de risco da doença e que não necessitam de suplementação de oxigênio. O uso será restrito a hospitais com venda proibida no comércio. Esse é o segundo tratamento para a doença liberado para uso emergencial no país após a aprovação do Remdesivir em março. O tratamento foi desenvolvido pela farmacêutica norte-americana Regeneron em parceria com a suíça Roche. O coquetel está liberado para o uso em caráter emergencial desde novembro do ano passado no Canadá, na Suíça e nos Estados Unidos, tendo sido um dos utilizados pelo então presidente Donald Trump. O medicamento já recebeu parecer positivo da Agência Europeia de Medicamentos, sendo utilizado de forma emergencial na Itália, Alemanha, República Tcheca, França e na Islândia. O tratamento não é recomendado para pacientes que estão em estado grave, em que pode piorar o quadro de saúde. O portal do Governo do Estado mostrava, ao início da tarde desta quarta-feira, os números expressivos de casos da Covid-19 em todo o estado e diminuição considerável em Bento Gonçalves. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todas as cidades gaúchas. Aqui em Bento, a UTI do Hospital Taquini registrava 14 pacientes internados com a Covid-19, 8 a menos em relação aos dados da terça-feira.
No Takini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, 38 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 31 respiradores, um a menos em relação aos dados apresentados na terça-feira, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 26 pacientes seguem internados, 9 a menos se comparados aos dados anteriores. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Takini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Uma casa foi praticamente consumida pelo fogo no início da madrugada desta quarta-feira, aqui em Bento Gonçalves. O caso ocorreu por volta da 1h da manhã, na travessa Luísa Rigato Massarolo, no bairro Juventude. Em circunstâncias desconhecidas, a casa começou a pegar fogo na parte do telhado e as chamas rapidamente se espalharam. O corpo de bombeiros foi acionado por vizinhos, mas quando chegaram ao local, as chamas já haviam tomado conta do imóvel e se alastrado por todos os cômodos. Felizmente, ninguém ficou ferido nesta ocorrência. E agora no Jornal TV Com, você confere o nosso bate-papo, a nossa entrevista da semana. Fizemos aí com o presidente da SIC Serra, Elton Paulo Gialdi. Vamos conferir os detalhes. Na entrevista da semana eu converso hoje com Elton Paulo Gialdi, o Elton que já foi presidente do SIC de Bento Gonçalves, atualmente responde pelo Conselho Superior da entidade, é também o presidente da SIC Serra e aqui na nossa região responde pela vice-presidência da Federação. E claro, já teve envolvimento com outras entidades, né, Elton? Obrigado aí pela tua participação. Regis, eu que te agradeço o convite para esse bate-papo. Acho que é muito interessante a gente sempre divulgar algumas questões, algumas bandeiras que a gente defende aí pela nossa região. Fala um pouquinho justamente desse trabalho ainda com o SIC, porque nesta semana a gente teve mais uma vez, infelizmente, o adiamento da Expo Bento e, consequentemente, da FENAVINHO, né? Que são duas feiras que movimentam muito Bento Gonçalves e, diante desse quadro de pandemia, mais uma vez o SIC se viu obrigado a cancelar, né? O que chega para vocês lá no SIC? Claro que tu estás no Conselho Superior, não está mais naquele dia a dia da entidade, mas tu fica sabendo de tudo, né? Como é que é para vocês ter que cancelar mais uma vez, Elton? É um pouco triste, né? Realmente a Expo Bento é um grande momento de Bento Gonçalves ter o seu shopping, né? Na verdade, a sociedade de Bento Gonçalves e região vai num verdadeiro frenesi na Expo Bento, né? Se divertir, passear com as suas famílias, com seus filhos, né? Enfim, é um pouco triste nós não podermos, pela segundo ano consecutivo, desenvolvermos a Expo Bento, bem como a FENAVINHO, que foi uma festa fantástica da nossa região, né? Que nós conseguimos resgatar em 2019, e pelo segundo ano consecutivo nós não temos. O presidente executivo atual da nossa entidade, do SIC Bento Gonçalves, o Rogério Capuani, juntamente com toda a diretoria, estão fazendo um trabalho muito bacana, de muito valor, no sentido de apurar todas as informações, todos os dados possíveis, para que a gente possa sempre tomar as melhores decisões, as decisões embasadas sempre no que é melhor para todos, para a nossa sociedade. E este ano nós percebemos que ainda estamos numa situação muito complicada em termos de saúde pública. Apesar de ter a vacina aí presente já, mas ainda falta muito, né, Elton? Verdade. A vacina, eu acredito que dentro de poucos meses nós vamos estar atingindo um percentual de nossa população muito interessante. O Brasil tem uma história muito positiva de vacinação. Campanhas de vacinação, né? Enfim, nós entendemos, o presidente Rogério entendeu que era de muito risco nós tentarmos desenvolvermos a Expo Bento e a FENAVINHO este ano ainda, né? Então, com muito pesar é que a gente postergou isso para o próximo ano, para o ano 2022, né? Agora, nós temos aí alguns eventos virtuais
tanto da FenaVinho quanto da Expo-Bento, a gente procura manter a marca viva, a marca consolidada, a marca lembrada de forma virtual, né? Desenvolvendo projetos com artistas e tudo mais. Então é uma maneira que se encontrou aí diante desse novo cenário, desse novo quadro, de nós conseguirmos manter um pouquinho viva a chama, né? É porque a Expo-Bento em si, ela movimenta tudo. Eu ainda comento assim com quem eu falava, claro, trabalhando em outros órgãos de imprensa, né, que eu sou um defensor da FenaVinho, eu levanto a bandeira da FenaVinho, eu digo lá tu encontra desde um grampo de cabelo e tu compra até teu carro, tua casa lá dentro, né? Verdade. Então tem de tudo dentro da Expo-Bento. A verdade, a Expo-Bento é fantástica porque o leque de produtos, né, o pessoal comenta e faz até uma gozação, que de um alfinete a um foguete tu encontra na Expo-Bento, né? Com certeza. Mas assim, o pessoal hoje dentro da Expo-Bento está vendendo terrenos, vai vendendo apartamentos, né, que é o setor imobiliário, né, vende. E cabe lembrar que esse adiamento aí também teve concordância com os expositores, né? Que foi feita aquela pesquisa e mais de 90% deles aceitaram, entenderam a situação, né? Sim, Regis, sem dúvida nenhuma, os expositores são muito ouvidos por nós, né? E não teria como nós tomar uma decisão dessa sem, primeiramente, entender a opinião de quem realmente está ali entrando com o seu negócio, né? Expondo o seu negócio, investindo. Então, é uma posição que a gente considera muito a opinião do expositor, né? Juntamente com o poder público também, que nós temos que ouvir para entender o que o poder público pensa sobre a feira, sobre a festa FenaVinho, né? E, enfim, e adotar aí o critério, o que é mais adequado para todos nós, né? Regis, sempre lembrando que nós não chegamos assim, vamos fazer e em uma semana está tudo pronto. Não, existe todo um trabalho, um planejamento de meses. Sim. E só a montagem da feira Expo-Bento e da festa FenaVinho, ela demanda em torno de 2 meses. Então, 2 meses antes, nós temos que ter a garantia que 2 meses posterior, nós estaremos numa condição, né, de saúde pública adequada. Então, realmente, a gente fica um pouco triste, mas é pelo bem comum e bem de todos, né, a gente postergar isso. Bom, Elton, e falando um pouquinho da tua atividade agora à frente do SIC Serra, né, que a gente sabe que tem algumas bandeiras, questão de rodovias, aeroportos, melhorar essa nossa infraestrutura da Serra, porque as nossas indústrias daqui são muitas, eu digo não a totalidade, mas a grande maioria são muito pujantes, exportam, se reinventam, lançam novos produtos. A gente tem uma indústria forte aqui na nossa região, mas ao mesmo tempo temos essa precariedade com rodovias, ferrovias, aeroporto regional que está nessa pendência. Agora, semana passada foi anunciado finalmente em Vila Oliva, né, o projeto de licitação, mas é coisas que vêm se postergando, e precisaria ser mais rápido, né? Acho que até pela tua experiência atuando no setor de transporte. Pois é, Regis, pois é. Olha, Regis, a SIC Serra é uma entidade que tem 12 anos de história e desde sua formatação, desde o seu início, os presidentes da época, né, eles entenderam que era importante nós termos uma associação que seja o elo, né, de ligação de diversas entidades regionais e esse elo fosse a direção, a defesa de causas importantes para a nossa região. E sem dúvida nenhuma, aquilo que tu comentaste, Regis, a infraestrutura faz 40 anos que foi abandonada, foi esquecida. Por muitos anos, o Brasil todo, como um todo, né, o Brasil está muito aquém da necessidade de infraestrutura que nós deveríamos ter, né? Haja visto que faz 40 anos que não se investe em algo realmente expressivo, né, para a nossa região, por exemplo. Então, uma das bandeiras que a SIC Serra defende com muito vigor é que a gente consiga cobrar dos governos estaduais e federais uma melhor infraestrutura que dê mais condição ainda para a nossa vertente empreendedora, né? A nossa região da Serra, ela é fantástica. O empreendedorismo do nosso povo, da nossa gente, é fantástico. Então, nós temos
o nosso setor privado vai muito bem, graças a Deus, gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento. Gera impostos. Gera impostos, né? Agora, nós temos que ter do poder público, dos governos, né, uma condição mais agradável, mais favorável em termos de infraestrutura. As rodovias são de extrema importância para nós escoarmos a nossa produção e também para nós recebermos na nossa região turistas que vêm para cá, nos trazem recursos, trazem dinheiro para a nossa região, né? Enriquecem a nossa região, mas que as pessoas possam vir para cá com o seu carro de forma segura, de forma tranquila, de forma prazerosa, andando nas nossas rodovias, né? O que não acontece hoje. Hoje, para vir para a Serra, é um grande desafio de desvio de buracos, de cuidado para não ir para o acostamento, porque não existe o acostamento, pista simples, com um volume de tráfego impressionante. E agora a gente ainda se encaminha para o inverno e temos aí as pistas que estão com pintura desgastada e temos em conjunto que vem, desde do pé da serra para cá, vem a neblina junto, né? O que prejudica a visibilidade. Regis, ontem no SIC de Bento Gonçalves, eu quero registrar aqui que nós iniciamos um movimento muito bacana. Ontem nós tivemos a primeira reunião de coordenação de trabalhos técnicos para o nosso polo rodoviário da Serra. Tá? Interessante. Esse trabalho, ele compõe a SIC Serra, ele compõe o Coredes, inclusive a professora Mônica Matias, que é presidente do Coredes, fez um belíssimo trabalho dessa reunião de ontem, né? Ela compõe a AMESD, né? A Associação dos Municípios aqui da Serra, né? Que o presidente é o Fabiano Feltrin, que é o prefeito de Farroupilha, e compõe uma série de entidades e líderes regionais, né? Em prol de um trabalho de acompanhamento, né, de ajuda no governo estadual, no sentido de haver as concessões necessárias da rodovia 122, que sobe de São Vendelino até Farroupilha, da rodovia 446, que é a estrada São Vendelino. Carlos Barbosa para baixo. Isso, que vem de São Vendelino até o trevo de Carlos Barbosa. E também a rodovia 453, que liga Garibaldi até Farroupilha. Interessante. Que é uma rodovia extremamente importante, passa um volume de veículos diários aí enorme e é uma rodovia de pista simples ainda, Regis. Então nós estamos realmente assim, trabalhando muito em conjunto com o governo do estado, com o secretário Leonardo Busato, no sentido de nós darmos agilidade a essas concessões e que a gente possa realmente em 2022, né, porque é o prazo que o governo estadual nos deu como assinatura dessa concessão, né, ultrapassada todas as barreiras legais, né, até chegarmos ali. Então, em maio de 2022, se tudo der certo, nós teremos a assinatura da concessão, ou seja, a assinatura do contrato da empresa que vai realmente assumir essas rodovias com a obrigação de duplicar, com a obrigação de manter ela em boa condição de tráfego e também na condição de melhorar terceiras pistas, né? Ou seja, nos dar uma segurança possível de tráfego, né, Regis? É importante até saber isso, Elton, porque eu digo assim, o governo do estado tem todas as regiões para cuidar, mas ao mesmo tempo é aquela questão assim, nós temos uma região importante e que aquele olharzinho muitas vezes não vem para esse lado de cá, entendeu? Então é importante ter essa junção, essa união de lideranças para justamente mostrar, estamos aqui, a gente está produzindo, está gerando imposto, está gerando emprego e precisamos de um retorno para não ter que parar, né? É importante isso. Regis, está muito claro para nós que o governo estadual, o governador, o seu secretário, ele não vai chegar aqui na Serra e vai dizer o seguinte, olha, vocês aí que são o segundo PIB do estado, vocês merecem uma rodovia duplicada, uma rodovia mais adequada. Isso não vai acontecer. Como também está claro para nós de que a BR-470, que é federal, né, de Barbosa, corta todas as cidades de Barbosa, Garibaldi e Bento, né?
O ministro Tarcísio Gomes, que é um grande ministro, está fazendo um belo trabalho, um excelente trabalho, ele não vai chegar aqui na nossa região e falar para os nossos prefeitos, olha, prefeitos, vocês querem aí uma rodovia duplicada, com viadutos adequados para cruzamento da rodovia. Isso não ocorre dessa maneira. Na verdade, a gente tem que se mobilizar, nós temos que nos unir e nós temos que ir lá em Brasília, bater na porta e dizer o seguinte, senhor ministro, nós precisamos uma BR que corta as cidades de forma mais segura, duplicada. Veja bem, Regis, a BR-470 hoje ela corta praticamente o centro da nossa cidade, de Bento Gonçalves. Ela está hoje no centro. Eu costumo dizer que a rodovia, ela morre pouca gente, porque o risco que se tem diariamente em atravessar essa rodovia, que é o meu caso, eu faço 4 vezes ao dia isso, né? Agora que está surgindo o primeiro viaduto de Bento Gonçalves, que vai ser ali no setor norte da nossa cidade, né? Vai ter aí um primeiro viaduto. Mas nós temos que ter também um viaduto no sul, né? Na chegada de Bento, ali antes de Bento. Tem muito a ser melhorado, né? Tem muito a ser melhorado. Nós precisamos que o setor urbano ele esteja em pista dupla já para poder trafegar de forma mais segura, mais tranquila. Então, Regis, nós temos muito trabalho a fazer e nós entendemos que se a gente não chegar e nos propor a trabalhar pelo coletivo, pela nossa sociedade, as coisas não vão andar. Tá certo, Elton, eu quero agradecer a tua participação aqui com a gente. O nosso tempo é limitado, mas ao mesmo tempo já vou deixar o convite para te voltar, porque a gente ainda tem que falar de Fenavinho, tem que falar da tua participação esportiva, temos que falar um pouco de política diante do trabalho da SIC Serra para o ano que vem. Já vou deixar esse convite alinhado aí, mas para uma próxima a gente fazer esse bate-papo. Regis, é sempre um prazer estar contigo aqui, né, nesse bate-papo, a gente expondo o que a gente pretende fazer, o que a SIC Serra, o que o SIC de Bento, o que a Federação se propõe a fazer na nossa região, né? Te agradeço muito e já me coloco à disposição para outros bate-papos. Grande abraço. Tá certo. Essa, então, participação do empresário Elton Paulo Gialdi, o Elton que é presidente do Conselho Superior do SIC, também é vice-presidente aqui para a nossa região na Federação e também é o presidente da SIC Serra fazendo esse bate-papo com a gente aqui no nosso jornal TV Com. E a edição dessa quarta-feira fica por aqui. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. E sempre, né, você baixando o aplicativo Conecta TV Com, você pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!